A obsessão se for um problema seríssimo. O Divaldo Pereira Franco diz que é o mal do século a obsessão. E a gente que estuda a doutrina espírita, já teve a oportunidade de trabalhar, as experiências práticas da obsessão realmente é um flagelo. Mas nós vamos reproduzir um programa agora muito bom, que trata justamente disso, de obsessão. Antes do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. E é por isso que convidamos você para mais esse trabalho. Aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. Nós vamos reproduzir na sequência o programa espírita, estudando as obsessões, de Allan Kardec, apresentação de Enzo Obama e Maurício, ambos do Paraná, e a apresentação da Web Rádio Estação da Luz, ou seja, transmissão da Web Rádio Estação da Luz Natal. Programa imperdível. Vamos ao programa? Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Às vezes você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Às vezes você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você
casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Boa tarde, meu povo lindo, maravilhoso. Como é que vocês estão? Nesta noite, manhã, madrugada, mas a apresentação do programa acontece nas noites de sexta-feira, né? Como é que vocês estão? Preparados para o final de semana? Como eu gosto sempre de dizer, vamos estudar? Vamos estudar Kardec? Vamos aprender com Kardec? Pois é, vamos lá. Estamos começando agora o nosso Esmiuçando, ou melhor, perdão, fazemos parte dos grupos Esmiuçando. Estamos começando o nosso Estudando as Obsessões. Programa este que está hospedado no coração do nosso querido Tavares, através da Web Rádio Estação da Luz, sendo transmitido pela Web Rádio Estação da Luz e pelas emissoras parceiras, né? E estamos aqui todas as sextas-feiras, né? Já tivemos nosso primeiro programa, que foi na sexta-feira passada, hoje é o nosso segundo programa, e esperamos ter vários programas aí para aprendermos com Allan Kardec sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante, tão relevante, tão necessário, que são as obsessões, os processos obsessivos, os complexos obsessivos, como nós vamos ver em futuros estudos, né? Mas, como eu gosto de estudar, como eu gosto de estudar, o jeito que eu gosto de estudar é sempre em conjunto, é sempre em parceria. E nós vamos sempre estar aqui com parceiros, com amigos, com companheiros que gostam de estudar, que têm interesse em conhecer o pensamento kardeciano. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Maurício. Meu querido, venha que venha. Vamos estudar. Alô! Boa tarde! Boa tarde, Enzio. Boa tarde, o pessoal que nos acompanha. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Isso parece até discurso político, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Gente, estamos aí mais uma vez nos ajuntando com essa turma bacana aí que sempre nos apoia, pretendendo aprender. E é tempo e motivo de regozijo, de alegria, é júbilo verdadeiro. Eu imagino que o Enzio vai me pedir para fazer a prece, então antes que ele peça, eu já vou me antecipar e eu vou começar a nos envolver naquela simpatia vibracional para recebermos assim todo o auxílio possível e o estudo ser hoje tão proveitoso quanto foi o piloto da semana passada, que foi muito gostoso. Para dar o tom da conversa,
eu vou pegar aqui um gancho de Emmanuel, que na pena de Chico Xavier, na obra Caminhos, no item 4, ele fala assim: especial. De grande significação reconhecer que muito mais importante para qualquer de nós na vida não é bem aquilo que nos sucede, mas justamente aquilo que fazemos acontecer. Então, refletindo um pouco sobre esse pensamento, nós enviamos os nossos agradecimentos à espiritualidade superior que sempre nos orienta, nos acompanha, ao nosso Pai amado, que nos encaminha esse facho de luz do entendimento e nos possibilita, das maneiras mais variadas, tentar aprender, tentar evoluir, tentar caminhar. E rogamos ao Pai, rogamos ao Cristo e rogamos à espiritualidade que aqui nos auxilia nesses trabalhos, inclusive Allan Kardec, que nos auxiliem a todos os momentos para que as mensagens, as informações, os ensinamentos que aqui aparecerem sejam de grande utilidade para todos nós, encarnados ou em espírito, desencarnados, né? E para aqueles também que nos acompanham pela internet, que tenham um bom proveito, que consigam aprender bastante e que sigamos a nossa luta do dia a dia com leveza, mas com conteúdo. Que assim seja. Seu microfone está no mudo. Muito bem, meu querido Maurício. Tá, travei aqui para não atrapalhar. Ok, como é que foi essa semana? Como é que foram as reflexões que ficaram da semana passada, quando nós começamos a estudar os textos, né? Só lembrando, pessoal, os textos que nós vamos estudar a princípio, né, são Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, capítulo das preces, você já vai ficar aí, né? Pega aí na sua estante. Geralmente o Evangelho não tem pó, não, mas os outros têm. Né? Então, pega aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vai para o último capítulo, capítulo 28, vai para o final desse capítulo, prece pelos obsidiados, no item 81. Tá? Então, esse é o nosso primeiro texto. Depois que a gente finalizar esse texto aqui, nós vamos para Livro dos Espíritos, capítulo 9 da segunda parte. Especificamente a partir da questão 459 até a 488A. Ou é 88 ou é 87A. E depois nós vamos estudar o texto que, na minha opinião, é o texto mais completo, assim, mais extenso, né? No caso, detalhado, porque esse que a gente está vendo agora no Evangelho, para mim, já é o mais completo, porque ele tem tudo que a gente precisa, mas, assim, mais mastigado, o texto está dividido em 5 partes. Estudos sobre os processos de Morzine. Revista Espírita, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, abril e maio de 63. Então, nós vamos, a princípio, são esses 3 textos, além de outros textos acessórios, né, que nós vamos mergulhar nesse início dos nossos estudos. Eu acredito que em 2030 a gente está terminando os processos de Morzine. Se estivermos encarnados até lá. Aí, se não tiver, outros tocam. Muito bem, meu querido Maurício. Nós vimos na semana passada, né, que esse texto que Kardec coloca como prefácio, eu separei ele em 9 pedacinhos e fiz aquele exercício que o próprio Kardec faz em O Livro dos Espíritos, quando ele pega textos, né, psicografias de diversos espíritos e separa dentro desses textos certas frases, certos parágrafos, e ele coloca uma pergunta para dar sentido àquele parágrafo, né, àquela frase, àquele texto. Muitas vezes, muita gente pode pensar que as perguntas que estão no Livro do Espírito, todas foram Kardec fazendo a pergunta e o Espírito respondendo. Kardec fazendo a pergunta e o Espírito... Não. Várias são assim, mas outras não. Ele usa essa estratégia. Ele pega textos completos e tira pedaços e coloca aquilo como uma resposta. Então, seguindo o exemplo de Kardec, eu peguei esse texto aqui
e acabei dividindo ele em 9 partes. São 9 perguntas, né, que entendemos que Kardec responde. A primeira delas é onde nós estamos, a primeira frase, o que é uma obsessão? Segunda pergunta é como as obsessões se apresentam. Terceiro, quem a causa? Quarto, como ocorre a obsessão? 5, qual o tratamento das obsessões? Sexto, quais as causas? Né? Sétimo, quais seus mecanismos? Oitavo, como acontece o tratamento em relação ao obsidiado, porque aí naquele momento ele fala no geral, aí aqui em relação ao obsidiado, e, por último, como acontece o tratamento em relação ao obsessor. E ainda tem um plus, ainda tem um adendo aqui. Qual a definição ou quais as características essenciais de um dialogador? Ele vai colocar aqui, está dentro do texto. Então, nós fizemos isso, estamos ali, e além das observações do próprio Kardec, que são algo assim, além, tá certo? Só lembrando, Maurício, que esse texto aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi publicado em 15 de abril de 1864, ele está praticamente na íntegra, né, organizado de uma outra forma, no final do capítulo 14 de A Gênese. Então, o que reforça que aquilo que ele escreve aqui, em 64, em janeiro de 68, ainda era o que ele entendia, porque ele não altera, ele só vai acrescentar a questão da possessão, já que no Livro dos Médiuns ele coloca a possessão como um tipo de subjugação. O Livro dos Médiuns é de 61, mas lembre que, quando ele escreve o estudo sobre os possessos de Morzine, é durante o ano de 62, quando ele visita a cidade de Morzine, lá no nordeste da França. Então, ele faz uma alteração em relação ao entendimento dele sobre possessão, e é o que ele vai acrescentar nesse texto, lá no tópico da Gênese. Inclusive, o título do tópico lá na Gênese é possessão. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, e podemos relembrar de alguns pontos, né, me ajuda aí, é a definição de obsessão que Kardec deixa aqui. Eu só trouxe um detalhezinho a mais, que isso aqui vai estar presente tanto no Livro dos Médiuns, quando ele fala das obsessões em médiuns, e aí nós comentamos a diferença disso na semana passada, né? E ele vai também trazer isso lá na Gênese, que é a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Aí o que a gente acrescenta? A ponto de influenciá-lo. E esse influenciá-lo pressupõe um certo domínio. E o que vai variar o tipo de obsessão, se no caso de médiuns, simples, fascinação, subjugação, possessão. No caso das pessoas que que não exercem atividade mediúnica, que não têm uma atividade mediúnica mais ostensiva, uma produção mediúnica mais ostensiva, a gente vai ver aqui, ele coloca obsessão simples, obsessão grave e possessão, certo? Então, essa influência, né, a ponto de existir um certo domínio, é isso que vai determinar o grau ou o tipo de obsessão que o indivíduo está submetido. Você quer trazer alguma coisa, relembrar alguma coisa que a gente viu semana passada? Não, trazer necessariamente não, mas eu acho que eu vou largar aqui o gancho para a gente começar a fazer a brincadeira de hoje. Então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito reticências. Paramos aqui. E vamos tentar focar numa ideia de ação persistente. Isso. Isso aqui assim, me gerou algumas dúvidas ou inquietações, né? A persistência, apesar da gente já ter falado rapidamente lá na parte final do primeiro estudo, a gente criou o hábito de ver a ideia de persistência como algo que eu consigo perceber que me causa incômodo. Aí eu percebo a persistência. Via de regra é isso, né? Um bullying, uma intenção distorcida,
né? Daí para todos os sentidos, para a economia, para o romance, né? Mas um elogio isolado, ele não me leva a uma conclusão, assim, não faz o meu pensamento viajar tão longe. Por exemplo, alguém virar e olhar para mim assim e falar assim, nossa, você está bem vestido hoje, você está elegante. Tudo bem, um fato isolado ficou assim. Mas vamos supor que eu encontre com essa pessoa a cada 15 dias. E em todas as vezes que eu encontro a pessoa, o comentário é esse. Nossa, o senhor está muito bem apresentável hoje, você está muito bonito. E isso se repete durante 4 anos, quinzenalmente. E toda vez a conversa começa desse jeito. Aí eu te questiono, Enzio. Será que eu poderia tomar esse exemplo, essa metáfora, com uma perspectiva de persistência, não querendo invadir o resto da resposta ou do conceito que Kardec apresenta nesse momento? Né? Porque aí, na sequência, vai falar sobre espíritos maus que exercem sobre o indivíduo e que geram um certo domínio. Então, não chegando lá naquele ponto, ficando só na ideia do como é que eu faço uma conta sobre essa persistência. Por que eu tive uma certa estranheza com isso? As pessoas que vão estar acompanhando o estudo, muitas já são extremamente estudadas, deveriam estar aqui dando aula para nós, ao invés da gente estar tentando estudar para aprender, eles deveriam vir participar e falar assim, ô Maurício, isso é tal coisa. Mas tem lá alguns que, de repente, nunca leram um livrozinho que desse uma notícia que sugerisse a existência de um texto sobre o assunto. Então, é aquela pessoa assim, que é totalmente desapercebida, tem um branco sobre essa matéria. Aí ela começa a nos ouvir e ela começa a reparar, poxa, mas na minha vida, eu tive uma premonição, eu tenho sonho, aí depois eu volto do sonho, eu falei com a vizinha, 3 dias depois daquilo que eu falei com a vizinha, aconteceu com o outro vizinho, aí passo mal, sem motivo nenhum, aí dali a pouco um parente de longe fala, menino, você viu o fulano que está no hospital? Então, assim, existem algumas pessoas que têm a capacidade natural de produzir determinados fenômenos da mediunidade, cada um de acordo com a sua predisposição, e que nunca receberam orientação a respeito disso, nunca se instruíram sobre isso, e de repente, pegando estudo, sem nenhuma base, só pelo que viu no primeiro estudo e nesse, começa a falar assim, então eu sou obsidiado. Eu não sei nada, eu sou só obsidiado. Nem se pergunta, fala, puxa, será que eu sou médium? Será que eu preciso procurar um médico, um psiquiatra? Será que eu estou doido? Só chega à conclusão imediata de que, não, eu tenho uma coisa que acontece comigo persistentemente, então isso me caracteriza como obsidiado. Mas como é que a gente faria para ter uma fala assim, um tanto quanto esclarecedora para esse pessoal? Falar, não, gente, calma, pera lá, não é assim, vocês vão respirar. A gente está ainda na metade da primeira frase, né? Ainda falta o estudo todo, mas vamos começar a dar luzes. Não, isso é perfeito. Aí eu vou pegar 2 coisas, certo? 2 ganchos. A primeira coisa é que existem certas palavras que, com o passar do tempo, às vezes elas são substituídas por outras para falar a mesma coisa. Né? Mutação gramatical, né? E aí, às vezes, aquela palavra que ela tinha um sentido passa a ter outro sentido. Então, a palavra persistente, você falou muito bem no começo, ela hoje, no nosso dia a dia, no coloquial, ela está relacionada a algo chato. Né? Quando a gente usa a palavra persistente, é porque você está incomodado e é algo chato, certo? Então, nesse caso, a palavra persistente, ela não seria a melhor palavra para a ideia que Kardec está nos passando aqui. A palavra que talvez se encaixe melhor aqui, não volta ao ponto, não é que ele errou, pelo contrário, é que com o passar do tempo as palavras dão outro sentido. A palavra que talvez se encaixe aqui, e aí, como eu disse, são 2 coisas. A primeira é a palavra recorrência, certo? Recorrência. Uma coisa recorrente, ela é uma coisa que necessariamente não está vinculada objetivamente a bom ou ruim, agradável ou desagradável. É algo que se repete, tá? Então, Kardec está dizendo que a obsessão é uma ação recorrente, tá? Não
e aí tem um ponto que quando chegar mais abaixo, e principalmente quando a gente estiver lá no Livro dos Espíritos, isso vai ficar muito claro. Vamos dar um exemplo para o pessoal dessa recorrência? Certo. Você todo dia faz a sua higiene, isso é recorrente. Todo dia você se alimenta, isso é recorrente. Às vezes você come comidas boas, isso é maravilhoso. Às vezes você come comidas não tão boas e não é tão maravilhoso. Mas a recorrência é essa ideia de a gente vê acontecer na nossa vida periodicamente, ou com um período mais curto, com um período mais longo. Salário pinga uma vez por mês, mas tem uma recorrência. Natal, uma vez por ano, mas tem uma recorrência. Exatamente. Então, essa é a ideia da ação persistente, é uma ação recorrente. E nós vamos ver, como eu estava falando, principalmente no Livro dos Espíritos, que existem processos obsessivos que o obsidiado, se você disser que é para ele, que ele está vivendo uma obsessão, ele vai ficar chateado com você, porque ele talvez nunca tenha sido tão feliz na vida dele. Isso é curioso. Isso é muito curioso. Por quê? Porque o parâmetro do processo obsessivo, da obsessão, como está na sequência da frase, é que quem faz, o agente, né, não é a causa. A gente vai ver que a causa da obsessão são as nossas falhas. Mas o agente do processo obsessivo, da obsessão, é um espírito mau. Então, sendo um espírito mau, aquilo que a gente viu na semana passada e a gente pode retomar hoje, mal e bem são adjetivações para o cumprimento ou não da lei. Né? Cumpriu a lei, bem é o bom. É o bom, é o bem. Não cumpriu ou fez diferente, é o mal, não é bom. Ponto. Então, muitas vezes, eu estou numa situação de extremo conforto moral, intelectual, porém as minhas condutas são transgressões à lei. E se tem alguém, um espírito, que esteja me influenciando para a continuidade deste processo, quer dizer, dessa situação reconfortante moralmente para mim, mas que é uma transgressão da lei, então eu estou no processo obsessivo, aquilo é recorrente, né? Tem um espírito que está agindo para que isso continue, estimulando os meus pensamentos, porém eu sinto muito prazer em fazer isso. Certo? E aí, é um outro fator que é importante, que muito bem você lembrou. Mas então, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos o tempo todo interagindo. Questão 459, a primeira questão lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver. Os espíritos influenciam os vossos pensamentos e atos, ou os vossos pensamentos e os vossos atos, dependendo da tradução, sim, muito mais do que imaginais, sendo que de ordinário, sendo que de comum, sendo que no dia a dia são eles que vos dirigem. Então, quer dizer que eu estou num processo obsessivo 24 horas por dia? Então, nem precisava esse tipo de definição. Mas Kardec faz questão, por quê? Vamos lembrar. Ele trata o processo obsessivo como um processo patológico. É tanto que aqui é preso pelos doentes e obsidiados. Então, ele está diretamente me dizendo, Enzio, a influência que sofremos dos espíritos que são iguais a nós, essa é constante, faz parte da condição de encarnado de quem é da terceira ordem. Jesus, que é da primeira ordem, tem lá a metáfora dos 40 dias no deserto e o capeta incomodando ele. Né? Então, quer dizer, estar é a palavra influência, por isso que naquela definição eu coloquei a palavra controle, certo? Que você pode estar recebendo influência, mas não está sob controle. Então, são essas linhas, são essas nuances que Kardec quer me separar. Então, a obsessão aqui é quando essa influência do dia a dia, ela se torna recorrente a ponto de que você perde o controle sobre você mesmo, ou num nível pequeno, ou num nível mais grave, e esse indivíduo, ele se sente muito confortável em te controlar, certo? E aí, fazendo um paralelo, é o segundo ponto que eu ia falar, é a diferença técnica entre estado depressivo e depressão. Certo? Estado depressivo a gente tem todo mês, quando chega perto daquela coisinha que você falou há pouco, né? Eu sempre naquele dia a gente está eufórico. 3 dias depois dele ter chegado na conta é que a gente começa a entrar no estado depressivo. Estado depressivo. Isso quer dizer, você vai ter um estado recorrente, um estado depressivo recorrente, mas não significa que você tenha depressão, né?
é diferente, são algumas características que vão diferenciar uma coisa da outra, e é isso que Kardec vai chamar a atenção. Então, essa observação sua para quem está chegando, dizer assim, então quer dizer que eu vivo uma obsessão 24... Não, calma. Você pode estar sendo influenciado, é uma coisa, certo? É uma coisa de agora, é uma coisa do momento, né? Por exemplo, estamos vivendo um momento de muita efervescência emocional relacionada, por exemplo, com as eleições. E muitas pessoas vão se deixar envolver por pensamentos, por exemplo, de separação, antifraternos, que isso faz parte do nosso momento evolutivo, faz parte do momento do nosso país. Daqui a pouco, quando terminar, que passar a efervescência, as coisas voltam e voltamos a trabalhar normal, a conviver normal. Quer dizer, foi aquele momento. Agora, terminou aquele momento, você se mantém no momento, quer dizer, tem um detalhe aí que precisamos observar. O Maurício chegou para mim e disse, olha, fulano falou tal coisa de você. Naquele momento, eu vou me irritar com a pessoa, porque falou algo que eu não gostei. Tá, tudo bem. Aí aquilo que a Cláudia me chamava a atenção, né, Maurício, que eu comento no estudo. Você pode ter até motivo para se irritar, agora não tem justificativa para ficar. Aí chega o camarada que está com raiva do outro, que foi o que falou mal de mim, que usou o Maurício para chegar a informação em mim. E aí, eu fiquei chateado? Fiquei. Automaticamente, eu entro em sintonia com o camarada, com o Zequinha. Isso é uma coisa. Vou chamar isso de processo obsessivo? Não, é uma influência momentânea. Agora, eu posso parar... Né? A própria pessoa, né? Exatamente. A pessoa que está abrindo a porta, tá? Ela que está deixando o livro vão do corredor para passar. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou parar, vou fazer um momento de prece, aquilo que Santo Agostinho fala, final do dia, fazer a reflexão e dizer assim, poxa, a pessoa tem razão para estar falando isso? Tem, porque eu realmente errei. Bom, então se eu não quisesse que ela falasse, eu não errasse. Mas ela não pode? Tá, ela não pode, mas falou. Pronto, acabou. Não vou mais dar gás para isso. Aí o pensamento começa, né? Porque eu estou recebendo a influência. Aí eu vou parar e dizer assim, não vou continuar alimentando isso. Automaticamente eu corto a influência. Encerrou-se aquele processo de influência. Então, não há uma persistência, uma continuidade desta influência. Eu acho que aí a gente começa a ter alguns parâmetros de análise sobre, será que eu já estou num processo obsessivo ou será que eu estou só na influência do momento, né? Você vê como isso é importante, Enzo. A gente olha para alguns baluartes que travaram a divulgação e a luta inicial do espiritismo no Brasil, e que a gente chega sempre a alguns nomes que são grandes personalidades. Um deles é Chico Xavier. Chico Xavier tinha um cachorro. E uma vizinha lá acabou dando uma comida ruim lá, um treco ruim lá, e o cachorro morreu. Mas o Chico ficou muito chateado com aquilo, ficou triste com a vizinha. O que aconteceu? Diz que Emmanuel chega para ele e fala assim, para, você está atrapalhando o trabalho. Aí diz que Chico discute com o Emmanuel, fala, mas como eu estou atrapalhando o trabalho, mas eu não fiz nada, quem fez foi a fulana. Mas a coisa ruim está em você. Ela não está aqui pensando por você, é você que está gerando isso. Você precisa se livrar disso. Chico Xavier descobriu o que ela gostava muito de fazer, ela era costureira, comprou uma máquina de costura bacana para a época, eu não sei em que ano foi isso, mas vamos jogar lá que foi para a década de 50 do século passado, e vai dar a máquina de costura para a vizinha que teria levado o cachorro do Chico à morte. Quem que está se livrando do fardo ruim? É a vizinha ou é o Chico? É o Chico. Ou seja, aquela porta que ele tinha aberto para começar a ter a influência, e a influência ficou provada porque Emmanuel falou para eles, o teu pensamento está atrapalhando o nosso trabalho, você precisa se livrar disso. Ele agiu e se livrou. E outra coisa que tu disse ainda há pouco, falando sobre ter o controle ou perder o controle, às vezes as pessoas vão falar assim, tá, mas e como é que eu vejo a ideia de ter o controle ou não ter o controle? Tá, você faz uma brincadeira simples. Hoje toda casa tem uma televisão que tem um controle remoto. Ou ele está na tua mão ou ele não está na tua mão.
Se ele não está na tua mão, quem define qual é o canal que você vai ver? É outra pessoa, não é você. Então você vai ver o canal que ela estiver sintonizando e você vai olhar e vai falar, pô, bem na hora do gol, bem na hora do escândalo da novela, bem na hora que ia dar notícia no jornal, você muda para o outro canal? Pois é, não é você que está no controle. Algo parecido com isso vai acontecer quando a obsessão ela vai se sobrepondo à própria pessoa. Ela vai se aniquilando. A pessoa vai automaticamente se diminuindo. E um dos grandes problemas, como o Enzo deixou muito claro aqui agora, é que nem sempre isso parece uma doença. Quando a gente fala a palavra doença, uma patologia, é fácil identificarmos com a ideia de sintomas ruins no corpo, precisar de auxílio médico e tomar remédio para curar. Normalmente a gente pensa patologia dessa forma. Na obsessão, quando você fala em patologia, às vezes o obsidiado, como o Enzo mesmo disse, está muito feliz com aquilo que está acontecendo. Por quê? Ele tem um impulso, e ao invés de conseguir fazer a luta para frear o impulso, o irmãozinho mau, que está agindo contra a lei divina, acaba fazendo com que os impulsos dele, junto com os impulsos do obsidiado, se somem, e os dois continuam fazendo a coisa ruim, e os dois ficam felizes e satisfeitos. E aí, assim, se eu estou feliz e satisfeito, eu não estou doente, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio nenhum. E aí, como é que a gente trata quem não quer ser tratado? É difícil. Tem uma frase do Cristo, Maurício, que nos remete a isso, né? Que é deixar os cegos conduzir os cegos, né? Ou cegos conduzindo cegos. Cegos conduzindo cegos. Então, se eu pegar obsessor obsidiado, quero dizer o obsessor conduzindo o obsidiado, mas este cego conduzindo aquele cego. Se aquele cego começar a ver, esse cego aqui não conduz mais. Ele será conduzido. Isso eu entendi bem. Eu acho que o pessoal da internet ficou confuso. Falou, Enzo, não entendi nada. Deu um nó na cabeça aqui agora. Desenha para a turma, mais ou menos assim. Como é que é feita a condução de cego? Primeiro, a gente pensa que nós que enxergamos é que seguramos no ombro e no braço cego e carregamos de um lado para o outro. Não, tá errado. Você para ao lado de uma pessoa cega e você dá o seu braço para que ela segure e você vá conduzindo. Então, o Enzo colocou um cego conduzindo um cego. Aí, esse primeiro cego, a partir do momento que ele vê cair o véu da cegueira, ele começa a enxergar, ele deixa de ser cego, mas ele continua conduzindo um cego. Foi isso que você quis desenhar para a turma? Deu um nó na cabeça. Exatamente. Aí, peraí. Então, quer dizer que você está dizendo que, ao invés de eu expulsar o obsessor, eu tenho que cuidar dele? Olha, eu vou repetir uma frase várias vezes até dentro desse nosso estudo, até você enjoar disso. O obsessor, todos os obsessores, salvo aquele que você escolheu para ser seu obsessor, que tem esse detalhe também. Mas os obsessores que a vida coloca no seu caminho, todos eles estão fazendo um favor para você. Estão mostrando quais são as suas falhas. Porque se elas não existissem, eles não se tornariam obsessores. Eles só se tornam obsessores porque nós temos falhas morais. Então, esses... encerrou a falha moral, você resolveu a falha moral, o processo de obsessão acaba instantaneamente. Porém, a ligação não. Aí é nossa responsabilidade cuidar dele. Mas isso vai ficar para outros capítulos. A gente analisar casos práticos, inclusive da literatura. A obsessão é a ação persistente. Podemos seguir, né? Que o espírito mal, e aí volta aquele velho ponto, mal aqui não tem relação com o que para você é mal. Para você o que é mal é o que é desagradável. O que é bom é o que é agradável, o que é prazeroso, certo? E esquece isso. Mal e bom tem a ver com o cumprimento da lei divina. Cumpriu a lei divina é bem, é bom. Não cumpriu ou fez diferente é mal, é ruim, ponto. Essa é que é a regra. Então, bota de lado o que você gosta e você não gosta. Porque tem coisa que você ama que faz mal para você, é transgressão da lei. Qualquer coisa, dá uma olhada na pergunta 964, ponto. Dá uma olhada na pergunta 964, você vai entender.
Tem coisa que é deliciosa, mas faz mal para você. Você está transgredindo a lei da vida, você está diminuindo o seu tempo de encarnação, reduzindo o período do curso que você está fazendo aqui. Você vai ter prazer a vida toda, mas está cumprindo o mal o tempo inteiro, fazendo o mal o tempo inteiro. O que você está procurando? Além da 964, o pessoal pode começar a viajar pela 629. 629. E para quem quiserem aprofundar, tiverem uma curiosidade maior sobre esse ponto, nas segundas-feiras, pelo Centro Espírita Caminho da Luz, o Enzo também está ali coordenando um grupo de estudos, esmiuçando o Livro dos Espíritos, a terceira parte. E ali a gente está falando exatamente nesse ponto agora, o bem e o mal, esses conceitos, essas definições. Então, bem para mim é aquilo que me faz bem. Não, a definição de Kardec de bem não tem nada a ver com o que você acha que é bem. Promovido pelo Centro Espírita Caminho da Luz, transmitido pelos canais do Esmiuçando Allan Kardec, pelo YouTube. Desculpe, o merchan ficou pela metade. Inclusive, na próxima segunda-feira, nós estamos na questão apesar de estamos vendo a terceira parte, mas nós vamos vendo outras questões. Estamos na questão 118, né, a 633, 634, mas aí estamos vendo as questões 115, 115A, 118 e 119, né, da segunda parte. E aí, na semana passada, a gente trabalhou bem essa questão da ação persistente, ação recorrente com o espírito mal, trabalhamos bem isso. Aí ficamos no verbo exercer. Exercer. Ele exerce essa ação persistente, essa ação recorrente. Então, esse exercer me faz lembrar, Maurício, a palavra exercício. Deixa eu pegar um papel aqui. As pessoas devem se perguntar assim, poxa, Enzo, mas nessa velocidade a gente não vai sair do lugar? Senão não temos pressa nenhuma. Eu não tenho. Na terça-feira, tem um estudo que eu participo aqui do ESD, tomo 2, no SEON, e estamos vendo as leis morais. Aí surgiu uma questão lá, e eu falei assim, gente, é que vocês não estão vendo o sentido específico da palavra, igual você está querendo fazer com relação ao exerce. E aí eu falei para eles assim, eu vou preparar para o próximo estudo nosso e eu vou trazer algumas diferenças a respeito, por exemplo, de atributo, característica, faculdade e propriedade. Dependendo do jeito que você lê isso na frase, parece que é tudo a mesma coisa. Mas é diferente. Se você abrir o Aurélio, tá aqui atrás, aqui na estante, aqui, ó. Aqui, bem na ponta do meu dedo, aqui tem um Aurélio e tem um Sacone do lado. Na palavra atributo, a primeira frase define efetivamente o que é atributo. Na sequência, vão aparecer, inclusive, sinônimos de atributo. E dentro desses sinônimos aparece característica, faculdade e propriedade. Mas é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Não, é sinônimo. Sinônimos, mas a hora que você começa a decompor uma e conseguir compreender a aplicação da palavra por Kardec dentro da codificação, ao tempo que ele escreveu, a gente vai lembrar que tem que voltar lá para o século XIX, né? Naquela época o cara está escrevendo com aquela linguagem, com aquele tipo de comunicação, então o que se falava lá daquela forma tinha um sentido específico. Então, quando o Kardec fala atributo lá, ele está falando uma coisa. A palavra espírito aparece grafada com quantas maneiras na codificação? Aparece com E maiúsculo e com E minúsculo. São a mesma coisa? Não. Então, quando o Enzo está querendo trabalhar agora, picadinho, essa ideia do exerce, provavelmente, ao final, vocês vão compreender o porquê que, às vezes, o estudo ele precisa ser lento, que é para te dar a oportunidade real de vasculhar toda a possibilidade para gerar compreensão. E não ficar aquele negócio do, eu li e entendi. Ontem a gente estava estudando mediunidade à tarde, através de Hermínio Corrêa de Miranda. E numa altura do campeonato sobre a definição de clarividência, Hermínio pega 3 exemplos, 3 hipóteses de Gabriel Delany para definir a possibilidade de clarividência.
Então, ele fala que a primeira depende do espírito, é uma influência do espírito, a segunda é uma influência não sei o quê, e a terceira é um fenômeno anímico. E aí a turma entrou em polvorosa no meio do estudo e falou, mas Maurício, eu não concordo com o Hermínio. Mas assim, no meio do texto, né? Mas o não concordo foi aquela coisa de exatamente o Hermínio provocou todo mundo para pensar, falou, poxa, ele está falando um negócio que Kardec fala diferente, mas o Hermínio ainda não tinha batido o martelo, ele só estava trazendo as hipóteses de Gabriel Delany. Aí, na sequência, ele diz, Gabriel Delany descarta a primeira em virtude disso, descarta a segunda em virtude disso, e definitivamente ele chega que essa é a conclusão é a certa, ao qual nós concordamos com ele. Ou seja, ele pega as palavras e vai decompondo aquilo em muitas perguntas para, a partir das respostas das perguntas, ir direcionando a possibilidade do conhecimento. Igualzinho você está fazendo da sugestão de Kardec fez com os textos que ele recebeu. Exatamente. E aí, quem ficou curioso assim, tá, mas o Maurício participa de um ERG, onde ele pode fazer pergunta. Ele é o coordenador? Não, ele é o coordenador. Né? Onde é que é isso? Maurício mora na cidade de Foz do Iguaçu, está falando do Centro Espírita Os Mensageiros, um centro espírita bem antigo aqui da região oeste do Paraná. Inclusive, foi fundado com a visita de Chico Xavier. Tem uma mensagem de Emmanuel fantástica, né? E lá a turma gosta de estudar, estuda sério, e gosta de estudar, como o Kardec diz, na troca de ideias. Que qualquer dúvida sobre o que eu estou falando, pega lá, Livro dos Médiuns, capítulo 29 das Sociedades e dos Grupos. Tem um tópico, eu não vou lembrar exatamente qual é o tópico agora, se é 329, 330, alguma coisa assim, onde ele diz qual é a principal característica de um grupo de estudo eminentemente espírita. Troca de ideias. Grupo espírita, grupo de estudo eminentemente espírita, ele não deve ter, salvo num outro momento, a característica de curso, onde um especialista, o próprio Kardec disse, não existe autoridade do espiritismo, né? Então, um especialista vem ensinar aos outros, porque aí ele vai dar o ponto de vista e as referências de experiência dele. É importante? Claro que é importante, mas isso não é a produção de conhecimento eminentemente espírita. A produção de conhecimento eminentemente espírita é a partir da troca de ideias, porque é o conjunto das experiências, das reflexões que todos os estudantes fazem. É o que nós estamos fazendo aqui, por isso que não temos pressa. Você achou aí? Não, eu estou quase aqui, mas eu posso até falar qual que foi uma conclusão que antecipadamente esse grupo de estudo já chegou? Sim. Que todos nós vamos reprovar, que é para continuar estudando. Coitado do Adriano. É porque, assim, está sendo diferente. Normalmente, as turmas, elas ficam sempre muito acanhadas, e aí vai aquele tom salomônico, aquele tom silencioso, né? E esse grupo, não que ele seja uma balbúrdia, mas ele conseguiu construir uma certa liberdade de trazer todos, pela internet, a falar. As pessoas começaram a soltar a língua, e aí, assim, como a gente está lá para errar e acertar, aí cada um com a sua colaboração traz o seu acerto, traz o seu erro, traz a sua pontuação de estudo, a sua perspectiva, e o grupo, ele está extremamente saudável. E aí a gente concluiu, então vamos fazer o seguinte, vamos reprovar todo mundo, que é para a gente não ter que desfazer o grupo, senão a gente chega no final dele. Então a gente reprova e começa de novo, e mantém o grupo unido. Eu estou sendo reprovado há 32 anos, sabia? Então, voltando para cá, ele vai dizer que esse espírito mal exerce uma ação persistente, ação recorrente. Aqui, sabe, Maurício, a ideia que me vem, e quando a gente for ver o resto do texto e for trabalhar as questões do espírito, e especificamente o texto da Revista Espírita, é aquela situação de que, você deu o exemplo, a obsessão só acontece porque a gente temos as fragilidades morais, nós abrimos a porteira e o peão entra. Então é o seguinte, eu vi um videozinho ontem que eu ri, sabe? E você é um advogado criminalista, então o que você faria? Né? É um motoboy que para de frente a uma residência para entregar um lanche, né? Aquela maletinha que usa nas costas, vermelha, então todo mundo conhece, né? E ele
abre a maletinha, ele desce, tira a maletinha, bota no banco da moto. Ele abre aquela... Eu estou falando maletinha porque eu não sei o nome técnico, né? Que é uma caixa térmica. Caixa térmica. Então, abre ali a caixa térmica, né? Bolsa térmica, pronto. Abre a bolsa térmica ali e ele puxa o lanche para ver se é para entregar certo, né? E aí ele vai e esquece de fechar a bolsa térmica, né? Está no banco na moto, a moto está de lado. E ele vai tocar na campainha. Enquanto ele está ali olhando, vem um doguinho. Né? O doguinho passa na frente dele e fica sentado na calçada olhando. Só curioso olhando, né? Sem nenhum pensamento maldoso, não, um meliante que estava esperando, né? Aí, enquanto o motoboy vai tocar na campainha, a caixa vira, a bolsa térmica vira. E o lanche que estava ali cai. O doguinho olha, né? Foi servido o lanche. Desceu da calçada, foi, olhou, pegou assim, olhou, pegou o lanchinho e disse, deve ser para mim. E saiu e foi lá para o outro lado se saborear. Veja só. Que culpa tem o dog? Nenhuma, certo? Ah, mas não era dele. Cara, ele só entrou porque a porta abriu. Ponto. Certo? Então, quando a porta abriu, ele exerceu a sua atividade de dog. Simplesmente isso. Então, quando eu vejo... E a gente vai ver isso na sequência, porque dá a ideia, numa leitura muito rápida, e baseado naquela ideia que a gente tem de que o obsessor é que a causa... Então, ele chega e ele impõe. Não. Veja que Kardec não começa falando do exercer, ele fala da ação, e o exercer é algo que vem depois. Kardec não botou nada fora do lugar. Então, essa ação, esse exercer aqui, temos que deixar isso muito claro, ele só vai acontecer quando as portas estiverem abertas, ou, aí tem alguns casos, até na segunda-feira você lembrava desse ponto, quando a gente estava comentando. Tem algumas situações pontuais que é aquele caso, é aquela situação, não é a regra. Né? Vai me dizer que todas as influências e todos os ataques obsessivos, ataque obsessivo não é necessariamente um processo obsessivo, mas a gente vai ver depois. Então, vai me dizer que todos os ataques obsessivos que o Chico recebeu foi porque ele abriu as portas? Foi porque ele baixou a guarda? Não. É porque ele era um servidor do Evangelho. Certo? Então, houve um exercício, esse exercer desse processo aqui, nesse aspecto, não. E aí, é como você disse, à medida que a gente for aprofundando, você vai ver que esse exerce, ele é algo que ele vem depois, e não como causa. Posso fazer uma brincadeira aqui para ajudar? Claro. Quem tiver na internet e gosta de brincar com essas curiosidades também, abre um Google, vai lá no Dr. Google e escreve assim, exercer, e dá Enter, aí vai aparecer, dicionário exercer, transitivo direto, pôr em ação ou em atividade, praticar. Então vamos pegar o pôr em ação. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau que se põe em ação sobre um indivíduo. Então não dependeu necessariamente do indivíduo. Necessariamente não. Aí é que tá. Não necessariamente. O indivíduo pode colaborar? Na maioria das vezes. Em outras, ele é ferramenta. Em outras, ele fala, não, eu estou pronto, isso aqui eu vim para enfrentar isso exatamente. Você falou, Chico Xavier. Né? Chico Xavier também passou obsessão. Eu não arriscaria dizer que ele não passou. Porque existe uma parte da vida dele que não é tão documentada quanto a gente imagina, e é possível que lá naquele períodozinho ele também tivesse ali os seus amiguinhos. Mas, obviamente, com uma faixa de iluminação muito maior do que a nossa, ou seja,
uma capacidade própria de lidar com isso muito melhor do que a nossa. E depois ele teve o treino, começou a estudar e foi aprendendo cada vez mais, foi lapidando todas as faculdades que ele já havia recebido pronto. Algo muito parecido com com Divaldo Franco. Divaldo também tem muitas faculdades que desde a infância mais tenra apresenta. E algumas ele não sabia o que era, mas praticava numa boa. Mas ele tinha um máscara de ferro que aparecia para tirar o sono dele de madrugada. Não tinha, não, seu Enzo? E quando que aparecia? Quando ele abria a porta. Quando ele entrava em padrão vibratório que fazia o convite para o obsessorzinho aparecer e fazer a bagunça. Então, para aquelas pessoas assim, que possuem uma evolução, uma clareza um tanto quanto maior, o seu grau de influência será menor. Para nós, os coió da vida normal, os espíritos de terceira ordem que estão aí engatinhando, tentando sair do lugar, nós temos um grande grau de influência na ocorrência da obsessão. Mas não necessariamente o obsessor depende do nosso chamado, só depende da nossa abertura de porta. E a gente nem vê que faz isso. Perfeito. E aí você falou uma coisa que a gente usa às vezes no dia a dia, e às vezes não tem ideia do que de fato é isso na prática. A questão do padrão vibratório. Porque a gente tem chamado muita atenção para isso, porque o que vai determinar a sintonia, né, são as nossas características morais. Né? Então, baixar ou subir o padrão vibratório, metaforicamente, entreguei-me ou não para as minhas fragilidades. Então, se eu penso no bem, isso metaforicamente aumentei o padrão vibratório. Se eu não penso no bem, que eu não preciso dizer que eu pensei no mal. Não pensar no bem já é o mal. Não fazer o bem já é o mal. Os espíritos dizem isso a Kardec. Então, não estou inventando nada. Então, até a gente brinca. Não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Né? O mal em si, ele não existe. Ele não é algo. É o nome que se dá para a ausência do bem. Aí, como isso vale para chocolate também? Hã? Isso vale para chocolate? Por exemplo, se eu pensar que eu estou comendo chocolate, estou pensando numa coisa boa, estou pensando no bem, né? E falar em chocolate, eu não sei, faz pouco tempo. Claro, temos que bagunçar o coreto, porque a turma vai falar assim, então se eu pensar em ficar comendo uma nega maluca, eu estou pensando no bem. Não, não é esse bem. Volta aquela ideia de cumprir ou infringir a lei. Mas e como é que eu vou saber se o meu padrão moral está alto? Joana de Ângeles dá uma pista. Aquilo que você está pensando, você falaria para todo mundo numa praça pública, contaria para tua esposa, para teu marido, para teus filhos, para tua mãe, para teu pai? Se você acha que não contaria, você já tem uma noção do padrão moral daquilo que você está pensando. Olha como Joana é boazinha. A Cláudia comigo já é mais pesada. Jesus ficaria com vergonha se eu olhasse para você agora? Aí eu, ficaria, pois não sabe, ele está olhando. Aí você falou que, ô chefe, desculpa aí, onde que é o RH para eu ir lá? Então é isso aí, pessoal, isso que a gente fala, porque às vezes você fica pensando que é uma coisa que você tem que fazer, eu tenho que fazer uma prece para eu subir para... Não, esquece isso, pessoal. A prece é um diálogo que você vai ter com Deus, você pode estar o tempo todo fazendo isso, né? Então, subir ou baixar o padrão vibratório é uma referência para o exercício ou não, moralmente falando, das leis divinas. Ponto. Não é uma coisa que você tem que fazer, não é um ato exterior, é algo interno. E você não tem controle sobre isso. Se você se você pensa no bem e age no bem, se a sua conduta interna e externa, elas se harmonizam na conduta do bem, a sua vibração, quer dizer, a sua estrutura fluídica, ela vai ganhar uma qualidade tal que você passa automaticamente a interagir com todos os espíritos que naturalmente já são assim. Né? Você vai sintonizar com o Cristo. Isso é sintonizar. E você fez o quê? Você simplesmente colocou em harmonia a sua moral, que condiz com o cumprimento das leis, e pronto. Você não tem que fazer algo a mais. Você tem que simplesmente isso. E a recíproca é verdadeira. Tem uma outra coisa importantíssima, mas me ocorreu aqui agora. Vamos começar assim, largar a pista, né? Como são os primeiros programas e estão sendo plantadas sementes. Quando o Enzo refere essa ideia de conduta, padrão moral,
simpatia. Kardec usa a palavra simpatia. Nós substituímos ela por sintonia, porque a gente pensa num rádio, sintonizar o rádio, frequência, a hora que você bota lá, rádio número tal, programa não sei o que, sintonizou, então lá emite a que recebe, a ideia seria essa, então Kardec fala disso em simpatia. Agora eu quero chegar no seguinte ponto. Essa simpatia, ela não é produzida pelo que sai da sua boca, ou pela sua ação. O espírito, ele não está cuidando de você com os olhos dele para ver se o que você está fazendo é desse jeito ou não. Essa simpatia, ela se dá de pensamento para pensamento, perispírito para perispírito. É do espírito encarnado, é da alma que faz uma conexão de pensamento com o espírito desencarnado. Então, é o tipo de coisa que a gente não consegue nem falsear. Se a gente tentar enganar, a gente está enganando só nós mesmos, porque a espiritualidade está vendo a verdade, seja um espírito bom ou seja um espírito mau. E é daí que surge essa ideia de sintonia ou simpatia. Então, não é uma questão de, então se na frente do palco, com toda a plateia vendo, eu fizer isso, eles vão achar que isso é verdade, eu estou com um padrão moral bom. Aí a hora que eu vou para trás da cortina, lá eu posso fazer as bobagens que daí ninguém vai ver? Não. Porque a tua comunicação com esses irmãos que estão propensos à obsessão ou estão fadados a serem obsessores, ela se dá por essa conexão mental. Da mesma maneira que a comunicação mediúnica também acontece por essa simpatia de pensamento com pensamento. Perfeito. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Certo? Sobre um indivíduo. Então, Kardec estava caracterizando que eu não deveria, pelo menos nessas circunstâncias, falar de obsessão dos cachorros. Né? Que aqui o indivíduo, a palavra indivíduo, bem no seu contexto da época, dentro da chamada filosofia francesa, estamos falando de seres humanos. Né? Mas não, será que não pode existir? Olha, como pesquisador, como espírita, e como espírita que segue os princípios kardecianos, nós não vamos dizer que existe ou que não existe. Se existem relatos de pessoas sérias que demonstram um cachorro obsidiado, vamos analisar e vamos lá. Kardec me dá as bases do processo obsessivo, vamos analisar. O que nós não podemos é dizer, isso não existe. Maurício, alguma coisa a acrescentar nesta frase? E nós estamos só na primeira frase. O que é obsessão? Seu fone. Microfone. Microfone. Desculpa aí, não precisa gritar. Quer lhe ouvir, menino? Novamente veio aqui um sopro aqui da Irmandade aqui que falou assim, tem mais uma coisa para escrever aí, para falar. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira frase do item 81, que é a oração pelos obsidiados, começa Kardec, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Um espírito mau. Espera lá. Marcos narra uma passagem em que Jesus dizia, espírito imundo, sai deste homem. Aí no versículo 9, perguntou-lhe Jesus, qual é o seu nome? E respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uai, mas aqui Kardec não falou que é um espírito, que é o obsessor? E a gente entende no Evangelho que nós temos uma obsessão com muitos? É. Mas então por que isso, Maurício? Primeiro pelo seguinte, gente. Lembrem que o Enzo falou que dividiu esse texto em 9 perguntas? A ideia inicial é conseguir definir e conceituar o que é a obsessão. Então se forem 2 ou 3 espíritos não é obsessão? Sim, é. Por quê? Porque tem um, e mais um, e mais um. Então, a obsessão não vai ser um processo unitário de um espírito só obsidiando um outro irmão, um outro indivíduo. Ela pode ser de 2
um, dois ou mais. Exemplo, o pai de André Luiz, com duas irmãzinhas que aqui na Terra ele parece que deixou alguns boletos para pagar, e quando desencarnado tinha alguns feitos, inclusive a mãe de André Luiz não refere, mas tinha duas irmãzinhas que o perseguiam de forma constante. Então não era só um obsessor. Tem uma turma aí que a gente conhece e estuda junto, que no século passado, eles parecem que teriam sido algumas pessoas lá na Segunda Guerra Mundial e teriam gerado assim, uma lista de boletos para a próxima reencarnação. Algumas dessas pessoas, durante algum momento da vida, carregaram alguns daqueles irmãos lá da Segunda Guerra Mundial como obsessores no atual. E aí falava assim, puxa, então deviam ser uns lascados aqui, né? Não eram uns lascados, muito pelo contrário. Os obsessores novamente vinham e mostravam quais eram as falhas ainda existentes e, sem falar uma palavra, eles estavam dizendo, se tu não melhorar, tu vai ser o que eu sou. Então eu estou aqui te cutucando, te atazanando, que é para tu melhorar. E não era um, nem dois, nem três, nem quatro, cinco. Se fosse colocar isso assim, dava para falar assim, sabe um campo de girassol? Aí a gente tem a noção de que o apresentado por Kardec aqui é só para chegar a uma definição precisa do que é o processo. E aí, concluído isso, a gente pode falar assim, bom, então entendemos o que é obsessão. Bom, agora vamos para o segundo passo. Pegando o que você falou e fazendo o sentido inverso, seria a mesma coisa de pegar aquele espírito que tá controlando um centro espírita. Chamada obsessão coletiva. É às vezes um grupo, comandando um grupo, num grupo de encarnados. Perfeito, Maurício, perfeito. Pessoal, qualquer dúvida, deixa as perguntas aí, né? No começo, a gente sempre coloca o banner e anota aí o número do WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz, manda as perguntas, que aí o Tavares vai mandando para a gente. O programa é gravado, né? Hoje é quinta-feira, estamos aqui à tarde, o programa vai estar sendo lá amanhã à noite, né? Então, a gente não tem acesso ali no momento, por isso não respondemos as questões que vão, porventura, surgindo. Passa para o Tavares, naquele número do WhatsApp, e aí ele vai passar essas questões para a gente, e nós vamos conversar sobre elas, como dissemos no primeiro dia, questões pessoais a gente deixa para momentos pessoais, mas questões relacionadas ao que a gente está estudando agora, tá bom? Muito bem, dando continuidade dentro desse texto, nós pegamos a segunda pergunta, como a obsessão se apresenta, né? Que aí vocês vão ver que algumas coisas que estão aqui no texto nós já comentamos e já exemplificamos. Kardec diz assim, a obsessão apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis. Então, você vai olhar para a pessoa e dizer que ela não está obsidiada, porque ela simplesmente está expressando a opinião dela, ou simplesmente ela está fazendo uma coisa que qualquer pessoa faz, né? Sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, tem mais um finalzinho, eu vou finalizar aqui, depois a gente volta para ver os pontos. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. A palavra oblitera, eu não sei se na sua tradução está assim, mas aqui está oblitera, mas dá para se entender, a gente pegando aí o dicionário, para quem não sabe o significado de obliterar, né? Eu vou usar uma palavra que a gente usa, embaçar. Embaçar, né? Então, oblitera todas as faculdades mediúnicas, ponto. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Então, aqui está muito bem dividido aquilo que nós já, desde a semana passada, estamos falando. A obsessão, quando é para a pessoa que pode ou não participar
das atividades mediúnicas na casa espírita ou no terreiro de Umbanda, aquela pessoa que faz as chamadas incorporações, ou médium passista, é aquele indivíduo que sabe que é instrumento dos espíritos, ele tem consciência disso, ou mesmo que não tem consciência, mas produz os fenômenos. Ontem até nós compartilhamos nos nossos grupos, né? E nós temos os grupos do esmiuçando Allan Kardec, então quem quiser acompanhar a divulgação dos estudos e tudo mais, né? É só passar o contato para o Tavares, da Web Radiação da Luz, ele vai passar o contato para a gente manda o convite para você participar dos grupos, né? Nós compartilhamos ontem um videozinho da Anete Guimarães, né, que é uma estudiosa muito séria dos fenômenos espíritas, de um modo geral, e ela tem um quadro que é Biblioteca da Anete, que são os livros que ela gosta, que ela estudou, e ela apresenta nesse vídeo um livro chamado No País das Sombras, que é um livro que foi escrito, né, um livro, podemos dizer, autobiográfico, da médium Desperrance, como é o nome dela? Agora eu esqueci o primeiro nome. Não, Florence Cook não, Florence Cook é outra. Não sei o que da Desperrance, né? Eu vou lembrar. E ela conta que, curioso, que durante muito tempo a própria médium não acreditava, porque ela apagava. Então, quando as pessoas contavam as coisas espetaculares, maravilhosas que aconteciam enquanto ela estava em estado sonambúlico, né, em transe sonambúlico, depois ela não acreditava, porque era tão espetacular aquilo, que ela dizia, não tem como. Né? Materializações, ectoplasmias espetaculares, coisas fantásticas, né? Então, quer dizer, essa é médium, no sentido que Kardec trabalha no Livro dos Médiuns. Mas na primeira parte desse tópico que eu separei aqui para responder essa pergunta, como ela se caracteriza, ele primeiro vai falar no âmbito geral e depois no âmbito da produção mediúnica. Certo? Vamos pegar primeiro no âmbito geral. Apresenta características muito diversas. Então, será que porque a pessoa chegou, você está acostumado a ver certas características e você já disse que a pessoa está obsidiada, quer dizer, você pegou uma caixinha, certo? E se a pessoa chegou e conseguiu se encaixar na caixinha, você disse que está obsidiada. Se não se encaixou na caixinha, você disse que não está obsidiada. Mas quando Kardec já começa dizendo que ela tem características muito diversas, desde uma simples influência a um completo domínio, eu vou ter que pegar e aumentar muito o tamanho dessa minha caixa. Dessa minha caixa. Por isso que dessa caixa tem que caber o que está na primeira frase. Eu começo com um problema com a segunda palavra. Característica. Na segunda palavra, começa um problema assim. Apresenta caracteres. Caracteres. Aqui está característica. Pois é, muito diverso. Então, eu estou na tradução de Odilon. Tá? Então, aqui. Eu não sei como é que está lá no francês. Então, de repente, no final do dia, eu pergunto para Livramento, que está lá em Poitiers, na França, para ver como é que está no original em francês. Por quê? A ideia de caractere, com a reforma ortográfica de 1990, é que virou caráter ou caráter. Mas isso está conectado com a ideia da informática, ou seja, cada palavra que você está digitando num arquivo de texto, cada palavra no computador é um caráter, ou é um caractere, certo? Que tem origem na antiga impressão tipográfica. Voltamos à velha máquina de escrever, quando Kardec usa aquelas palavras de tipografia para dar aquela tonalidade de bater a tinta no papel e impregnar com tal maneira que não saia de forma fácil, ou seja, é algo realmente forte, de grande impressão. Então, quando ele começa falando assim, apresenta caracteres muito diversos, eu estou vendo ele dizer assim, apresentam perspectivas extremamente marcantes e diferentes. O que o senhor acha? Estou por aí ou o senhor não viajaria por aí? Está caçando no país dos burros, né?
Não, eu estou vendo aqui no Kardecpedia e fazendo a comparação entre português e francês. Tá. É porque a que está aqui, a tradução é características. Características, então tá. Então o Guilon... Assim, mas é porque na época do Guilon era característica. Sim. Então hoje... mas também poderia ser essa ideia do tipográfico. Lembra que uma vez a gente falou assim, sabe, aquele negócio da letra, do tipo da letra da máquina de escrever, que sobe e bate no papel, o tipo... Quando o tipo bate no papel, ele forma um caractere. Aquilo é um caractere. A metáfora daquilo é o que eu estou vendo aqui de Kardec querendo colocar. Mas olha, as obsessões, elas possuem caracteres diferentes. Porra, quantos caracteres tem uma máquina de escrever? São vários. A lógica é a mesma. Acaba sendo a mesma, sabe? Acaba sendo a mesma. Porque você tem uma marca e essa marca tem... Quais são as características dessa marca? Calma. Não, mas aí, pera lá. Aí a gente entra no problema do significado da palavra. Isso. Características... Eu tô pipocando. Características em Kardec é aquilo que caracteriza ou distingue. É uma particularidade. Vamos colocar um exemplo. O ator que gosta de representar papéis típicos. Comediante. A característica dele é ser comediante. O advogado que atua na área tributária. A característica é a advocacia tributária. Vamos pegar uma característica de espírito imperfeito. Predominância da matéria sobre o espírito. Isso é uma característica. Eu não estou vendo essa aqui como forma de apresentação. Apresenta caracteres muito diversos, ou seja, ela apresenta sinais muito diferentes, desde simples influência, ou seja, nós percebermos em outro indivíduo a simples influência de um obsessor, sem perceptíveis sinais exteriores, é aquele obsidiado assim de boa, que ninguém percebe, até a perturbação completa do organismo, convulsão. Então a pessoa cai no chão e começa a tremer, ter cãibra, o pescoço fica duro, babar. Não, Maurício, isso é epilepsia. Eu não estou descartando as patologias orgânicas, mas Kardec também traz isso. Mas, olha, existem relatos disso? Bom, eu vou ficar com filmes que são fáceis, eu não vou ficar trazendo livros. Vocês querem ver um processo epilético dentro de um filme que trata a realidade espírita, ou pelo menos história do espiritismo? Chico Xavier. A irmã dele é amarrada numa cama na primeira vez que ele participa de uma desobsessão. E a irmã dele está tendo convulsão na cama. Exatamente o que ele fala aqui, ó. Perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, o caractere, aquilo que grafa a obsessão, aquilo que a expõe, pode ser desde uma coisa muito sutil, ou seja, um risco do tipo da máquina no papel que não chegou a bater o tipo com força, ou pode ser aquele ponto final de uma frase que você fala, acabei o texto, e pá, na máquina de escrever, e entra aquele pontão que chega a furar o papel do outro lado. Perfeito. Uma pergunta que nós vamos deixar agora, quais são essas características? Quais são esses caracteres? Quais são esses caracteres? Essa é a terceira pergunta. Vamos deixar essa pergunta para a gente descobrir isso depois. E aí já fica dever de casa pro pessoal. Lê os textos que nós já passamos e já comece a numerar isso. Porque Kardec vai enumerar. Ele vai enumerar, ele vai deixar muito bem amarradinho. Talvez a coisa importante agora nesse momento é, eu não tenho como dizer se a pessoa está obsidiada ou não, só olhando para ela. No estudo da mediunidade, das 6 horas da tarde, pelo canal Esmiuçando, a gente, em várias ocasiões, acabou caindo em exemplos de Regina. Regina é uma personagem que Hermínio Corrêa de Miranda deu como pseudônimo
de uma pessoa que participou de mediunidade com ele. Então, assim, para manter a identidade dessa pessoa preservada, criou-se o pseudônimo de Regina, e Regina traz na história da sua vida várias passagens. Em algumas dessas passagens, bem no começo do livro, ela não conseguia compreender a sua mediunidade, ela não sabia o que era aquilo. Ela procurou psicanalista, procurou médico, teve nego que deu remedinho para ela tomar, botou na caixinha da patologia psiquiátrica, aí um outro virou e falou assim, não, eu vou te levar para tomar uma garrafada, vamos para uma benzedeira. Aí um dia ela está na casa do cunhado e cai um livro voador no colo dela. O que é o espiritismo? Aí ela procura um centro espírita. Ah, pronto, resolveu, deu tudo certo na vida dela. Não, capotou o jipe na curva no primeiro centro espírita também. Então, não tem uma fórmula matemática exata com relação a isso que o Enzo propôs. Mas é o conjunto de informações que vai acabar, assim, nos conduzindo ao trato. Chegou uma pessoa, não precisa ser na tua casa espírita, não, pode ser na sua casa, teu vizinho, no teu consultório, no teu local de trabalho. Aí eu estou isso, assim, olha, você devia procurar alguém da área médica para ver isso, mas se você quiser também, você pode procurar alguma coisa que lhe conforte em nível de ciência, de filosofia, de religião. E, sabedor disso, se você estiver na casa espírita e lá chega uma pessoa assim, você vai começar a olhar com mais cautela e não haverá essas caixas. Ah, não, você apresenta isso, pronto, você é obsidiado, vai para a sessão de desobsessão. Tem coisa que não é nada disso. Tem coisa que o cara chega lá, ele é médium, e você manda ele para a desobsessão. E ele está dando comunicação. Então, eu estou dando o remédio errado para tratar aquilo que não é doença. Então, o estudo vai fazer a gente a perceber disso de acordo com todas as definições que Kardec trouxe. E o mais bacana disso, gente, é que Kardec não está inventando nada disso. Isso aqui já está escrito há mais de 2000 anos. Foi a fonte da qual surgiram os acontecimentos, que daí viraram para o papel. Só que a maneira como foi escrito pela segunda vez, a gente não deu conta de entender. E aí é que vem a Boa Nova, no século XIX, e fala, vamos ver se assim vocês entendem? E aí a gente está viajando em Kardec. E detalhe, Kardec está analisando o que ele está observando. Isso. É algo que é importante a gente ter, porque aquele que quer seguir Kardec como seu referencial em doutrina espírita, ele não pode trabalhar com eu acho. Claro que eu acho é uma hipótese. Até ele ter a definição, ele pode achar, certo? Eu acho que seja isso. Vamos analisar, vamos ver aqui. Porque o Décio, né, o doutor Décio Andoli Júnior, né, já relata, quando ele trata do tema mediunidade e obsessão, que muitos médiums, né, entre aspas, né, foram empurrados à força em reuniões mediúnicas, e ele precisava ser empurrado, não ser empurrado, ser conduzido para um hospital psiquiátrico, porque a pessoa não tinha mediunidade. Naquele momento, não eram expressões mediúnicas, eram expressões esquizofrênicas. Precisava tratar a esquizofrenia, tratando a esquizofrenia, aí você, num momento posterior de equilíbrio mental, aí poderia exercer a sua mediunidade, né? Mas aí já achar que era mediunidade, que é processo obsessivo. Não, é esquizofrenia, ele não está vendo espírito, é a mente dele que está baratinada. Nós temos um amiguinho no estudo das 6, é um senhor fenomenal. Eu vou mantê-lo na incógnita para ficar aquela curiosidade global, mas ele tem contato constante com manicômio e hospício. E várias vezes ele já nos disse assim, Maurício, eu vejo tanto médium sendo tratado como louco, você não faz ideia. Eu também vejo tanto louco recebendo carinho de médium, e no meio disso eu ainda vejo médium obsidiado, louco obsidiado, e acham que isso é normal. E aí, Maurício, já estamos caminhando aqui para o final, né? Faltam 8 minutos.
talvez seja por isso que aí talvez as pessoas comecem a entender por que nós ficamos quase 3 horas, né, que o programa é 1h30, na primeira frase. Porque obsessão é ação persistente, é ação recorrente. E nós falamos aquela coisa, pode ser só uma influência de momento, né? Até esse período agora, que você está sofrendo influências. Isso pode vir se tornar um processo, você pode, né? Pode, mas às vezes é do momento, então o tratamento é diferente. Você está com crise de dor de cabeça é uma coisa, você ter cefaleia, você ter enxaqueca é outra. Remédio para uma dor de cabeça do momento, às vezes está com inflamação em alguma parte do corpo, uma infecção, vai dar febre, vai dar dor, então a medicação é uma. Agora, quando você tem aquilo crônico, a medicação é outra. Então, são esses cuidados, e Kardec já tem toda essa atenção já na definição, para chamar para esse ponto. Quer dizer que merece menos atenção só porque é uma simples influência do que uma coisa que já está estabelecida? Não é isso. É que os tratamentos são específicos para cada momento do processo, tá? Maurício, saímos da primeira frase, entramos na segunda, né? E próximo programa a gente continua. Vamos aqui aproveitar que chegou uma pergunta para nós da nossa irmã Alvanira. Olá, boa tarde. Pergunto. Provavelmente não consiga responder hoje, Alvanira, mas a gente vai gravar a pergunta aqui, que é para no próximo a gente trabalhar. Uma obsessão se apresenta de diversas formas, ou com diversas características. Como separar, entre aspas... Ou com diversos caracteres. Mas ela botou características. Sim. Mas já vamos engrossar. Então tá lá, uma obsessão se apresenta de diversas formas, ou com diversas características, ou com diversos caracteres. Como separar quando é imperfeição do espírito ou influência de ação persistente que altera o comportamento moral da pessoa? Em outras palavras, como separar o que é imperfeição própria daquilo que é influência alheia? É isso que acho que está vindo a pergunta da Alvanira ali. Perfeito. Vamos deixar essa para a próxima? Vamos, essa vai ficar para a próxima, a gente começa falando disso. Eu vou dar só um bizu, o pessoal já dá uma pesquisada, certo? Dá uma pesquisada. Tem um princípio, né, que dentro da lei de evolução, existem os princípios que fazem parte dessa lei. Você é advogado, você é criminalista, e você sabe que tem na Constituição brasileira existe um princípio, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Né? Quer dizer, a lei ela é o grande corpo, e dentro do grande corpo tem as suas especificidades, especialidades e tal. Então, há uma lei que é a lei de evolução. Né? Dentro da lei de evolução, existe um princípio que é o princípio da não retrogradação. Certo? O que é que esse princípio estabelece? Inclusive, nós estamos trabalhando ele, né, Maurício? Na segunda-feira. Né? Tá, o último estudo, começamos nele, na próxima semana a gente continua nesse princípio da não retrogradação. É que é o seguinte, se eu tenho uma imperfeição moral, eu a tenho. Se eu já corrigi essa imperfeição moral, eu não volto a tê-la. Né? Então, porque se eu voltar a tê-la, significa uma retrogradação. Se eu não tenho mais essa imperfeição e o espírito chega até mim e eu posso estar exercitando, e nas circunstâncias atuais, isso não dispara os gatilhos dessa imperfeição, e aí o espírito chega até mim e me catuca, e de repente eu passo a ter aquele comportamento, quer dizer, eu ainda tenho a fragilidade. Ela só não estava sendo exercitada. Bom, eu deixo aí, o pessoal dá uma buscada, né, ali nas questões 115, 116, são justamente as questões que a gente está trabalhando, que é essa questão do princípio da não retrogradação. Mas a gente deixa essa pergunta no ar, para na próxima sexta a gente começa com essa questão, né, Maurício? Então, Maurício, as suas palavras finais desta tarde, madrugada, noite.
Como palavras finais, eu vou falar da primeira coisa que passou no clipe de hoje. O vídeo do filme Arigó. Fui ver o filme. E, novamente, eu me encantei com a maneira da produção da obra. Outros filmes, Chico Xavier, vários filmes do Chico, Divaldo, ou outros da filmografia brasileira, ou também da filmografia internacional, eu revejo várias vezes, porque em cada oportunidade aquilo traz uma lição. A gente vê aquele filme com um foco. Primeira vez eu vi o filme, final de semana, fui ao cinema, e eu digo a vocês, vão ao cinema, não vejam isso em fontes alternativas. Tá? O trabalho que foi feito ali para a produção também teve um custo, e da arrecadação, uma boa parte disso vai para entidades assistenciais. Então, façam a caridade, vá para o cinema ver. Eu fiquei muito triste que na sessão em que estava, de uma sala inteira de cinema, nós ocupávamos 6 cadeiras. E eu fiz questão de pagar para ver, e vou de novo ver, que cada vez que a gente vê um filme, a gente tem uma lição. A primeira lição em Arigó me impactou, ele falando assim com o espírito de Dr. Fritz. Eu não aceitei tarefa nenhuma, eu nunca pedi isso. Isso é o encarnado falando. O Arigó. Arigó. Eu não aceitei nada disso. E aí aparece a voz do espírito do Dr. Fritz na cabeça dele falando, aceita, aceita que dói menos, aceita. E ele, eu não aceitei nada. E rola uma briga. Ao leigo, fica aquela dúvida. Tá, mas então ele está sendo forçado, como é que ele não aceitou? Ao estudante do espiritismo, a gente sabe como é que é exercido o livre-arbítrio. E um dos momentos que se exerce o livre-arbítrio é quando você estabelece as suas provas e expiações na encarnação. Então, sim, ele aceitou, só não lembra. E agora, na hora de cumprir, ele começa meio que arrilhando. Com o tempo, ele vai começando a se sentir bem com aquilo. Raul Teixeira fala que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Vejam, por exemplo, eu e o Enzo, eu não estou reclamando, não vejo assim, mas nós estamos no meio da semana, começamos 1h da tarde, parei o escritório, atividade, estou com a gente ali fora esperando para fazer isso. E eu sinto prazer em fazer isso. Teve uma época da minha vida que eu era tão materialista ainda que eu falava assim, não, eu preciso trabalhar, isso aqui eu só vou resolver depois das 6 da tarde. A gente vai mudando, a gente vai estabelecendo novas prioridades, a gente vai percebendo o bem que essas coisas fazem para nós. E o filme do Arigó também traz essa primeira mensagem. Essa foi a primeira que eu vi. Provavelmente ainda vou ter muitas oportunidades para rever o filme e tirar outras lições. Dessa maneira, fica o meu convite para todos vocês, além de nos acompanharem aqui, acompanharem toda a programação da Web Rádio Estação da Luz, mandar um abração para o Tavares aqui também já. Quando forem desfrutar dessas obras espíritas, façam de maneira verdadeira, honesta, na fonte. E não pegando no YouTube ou aquela, aqui está de graça, aqui eu não vou pagar. Aí a gente já começa a ver o nosso valor moral. Beijo, chefe. Até a próxima. Até a próxima, querido Maurício. Valeu, brigadão, Tavares, parceiros. Até a próxima. Vamos que vamos. Bora. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.